eles não colocam o nome da pessoa e nem da entidade. Sempre colocam como identidade preservada. O artigo 55, caput da Lei 8443 de 92. Rua Santana 57, na Dircanã, no endereço da minha casa, claro. Bom, o processo TC 018.850/2015 traz: notifico Vossa Senhoria do Acórdão 2759/2015, Tribunal de Contas da União, plenário, sessão de 28/10/2015, por meio do qual o Tribunal apreciou o processo TC 018.850/2015, que trata de denúncia contra atos do Conselho Municipal de Saúde de Barretos. Encaminho cópia do referido acordo, bem como da instrução da unidade técnica pelo qual esse tribunal conheceu da denúncia e apensou definitivamente aos presentes autos do TC 006771/2014-9, foi aquele primeiro que eu acabei de comentar. Atenciosamente, Ivan Alberto Mancini Pires, diretor. Bom, aqui está o acordo desse 18.850. Os ministros do Tribunal de Contas da União acordam por unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso 16 e 53 da Lei 8.443, 16 de julho de 1992, com os artigos 1º, inciso 24, 15, inciso 1, a linha B, 143, inciso 3º, inciso 3, 234 e 235, todos do regimento interno do Tribunal de Contas da União, em conhecer da presente denúncia, determinar a retirada de grau de sigilo nos termos do artigo 55 caput da Lei 8443/92, denúncia determinar a retirada do grau de sigilo nos termos do artigo 55 caput, e apensar definitivamente aos autos do 06771, devendo dar ciência desse acordo, juntamente com cópia da instrução da unidade técnica peça 5, ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Muito bem. Vamos lá. Terceiro minutal, tipo de denúncia, unidade jurisdicional da Prefeitura Municipal de Bahia, denunciante, identidade preservada, advogado ou procurador, não há. Interessado em sustentação oral, não há. Proposta, mérito. Introdução. Cuidam os autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Municipal de Saúde de Barretos para a realização da 10ª Conferência Municipal de Saúde daquele município e na seleção e indicação de membros para integrar o referido Conselho bienal 2013-2014. Em documento datado de 17 de setembro de 2015, denunciante apresenta a esta Corte de Contas representação, a qual teria sido também encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotor de Justiça de Barretos, contra os senhores Guilherme Henrique Piaga, prefeito do município de Barretos, Alexandre Stapfan, presidente da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Barretos, o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Macedo Martinelli, identificado pelo denunciante como funcionário público municipal dotado na Secretaria Municipal de Administração no cargo de técnico de segurança do trabalho e nomeado para o cargo de diretor da Secretaria Municipal de Finanças. Suzy Vieira Afonso Barbosa e Israel Carlos Cardoso Filho, identificados como funcionários públicos municipais, prestando serviços na Secretaria Municipal de Saúde, ambos membros da comissão organizadora da 10ª Conferência Municipal de Saúde. O denunciante relata que o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Rodrigo Macedo Martinelli, expediu o edital de convocação 5/2013, datado de 17/4/2013, convocando os membros do Conselho Municipal de Saúde para discussão, votação e aprovação do regimento da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Barretos, peças 2, página 19. Afirma que, na reunião ocorrida em 7 de maio de 2013, na qual deveria ter sido aprovado o regimento da 10ª Conferência Municipal de Saúde, o presidente do Conselho, Sr. Rodrigo Macedo Martinelli, com base no ofício 58/2013, datado de 1/4/2013, apresentou o Sr. Orlando de Paula Filho como representante da Santa Casa de Misericórdia de Barretos. Peça 2, página 41. Alega que nessa data o Sr. Orlando de Paula Filho assinou como membro titular do segmento e prestador de serviço
número 6 da lista de presença, isto em conluio com o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Barretos, justamente para poder falsificar o quórum na reunião, para dar como aprovado o regimento da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Barretos, tendo em vista também que a ata da 5ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Barretos, a qual foi realizada no 7 de maio de 2013, verificará a não existência de quórum, peça 2, página 4. O denunciante informa ainda que é necessária a presença de 13 membros com direito a voto, titular ou suplente, para instalar uma reunião do Conselho de Formação de Quórum, uma vez que o Conselho Municipal de Saúde é composto por 24 membros titulares e 24 membros suplentes. Em sequência, o denunciante lista o nome dos 12 membros do Conselho com direito a voto, presentes na reunião do dia 7 de maio de 2013. Nesse contexto, afirmo que o Orlando de Paula Filho, à data da reunião 7 de maio de 2013, não poderia ter direito a voto, uma vez que ainda não havia sido nomeado membro do Conselho Municipal de Saúde pelo prefeito municipal. A fim de corroborar seu posicionamento, menciona a deliberação contida no acordo 2013-538 de 2014, Tribunal de Contas da União Plenário, no qual entende estaria configurada a situação descrita, a situação que eu já havia anunciado em nome da entidade. Foi comprovada que não fazia parte do Conselho. Tendo em vista as supostas ilegalidades apontadas, o denunciante considera que a reunião do dia 7 de maio de 2013 e a respectiva ata, peça 2, página 44 e 47, deveriam ser consideradas nulas. Ademais, argumenta que o prefeito de Barretos emitiu em 10 de setembro de 2013 o decreto 7.314, no qual nomeia membros titulares e suplentes para compor o Conselho Municipal de Saúde BN 2013 e 2014, cujas nomeações também deveriam ser consideradas nulas. Alega-se que teriam sido nomeados membros do Conselho Municipal de Saúde indivíduos e não entidades, assim como também pessoas consideradas gestor em outro segmento, assim como também pessoas com vínculo, dependência, comunhão de interesse, em desacordo com as determinações das legislações do SUS, que é o caso da Fundação Padre Gabriel Corre e da Casa do Orfeu. Muito bem. O denunciante explica que o senhor Antônio Carlos Forte, o qual ocupa um assento de membro titular no segmento usuário, exerce atividade na estação rodoviária, no setor de administração, mas que recebe seus salários devido a um contrato com a Prefeitura Municipal. Outra situação caracterizadora de conflito de interesse ocorreria com o próprio presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhor Israel Carlos Cardoso Filho, o qual, segundo informações apresentadas pelo denunciante, está fora de seu cargo de origem, tendo sido determinada a sua volta para o seu devido cargo, conforme poderá ser verificado no inquérito civil, número tal, desta própria promotoria pública, exercendo a posição de membro do Conselho Municipal de Saúde ilegalmente. Isso porque o mesmo não pertence à área da saúde e que ludibriou a tudo e a todos, permanecendo em situação indevida, acreditando que em busca de benefícios na administração municipal. Comenta-se que no ofício PJB 24/2015, expedido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, juntamente com a portaria anexa 13/1/2015, teria sido consignado que, considerando que nos autos da representação do Conselho de Saúde, foram constatadas irregularidades na atual composição do Conselho Municipal de Saúde de Barretos, inclusive no que se refere ao preenchimento de vagas de conselheiros durante o decorrer do biênio 2013-2014. O denunciante menciona ainda que o senhor promotor Dr. Flávio Camoto declarou de que não iria cancelar a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Barretos e nem anular os atos de um conselho ilegalmente constituído com receio de prejudicar o município de Barretos, pois já havia prestação de contas, deliberações, etc. Isso o Dr. Flávio Camoto falou para mim, pessoalmente, na promotora. Então, por isso que eu não quis fazer em nome da entidade, eu fiz em nome. Entende-se que um Conselho Municipal de Saúde ilegalmente constituído
possa prejudicar muito mais o município de Barretos. Em inquérito civil, no tal requer-se abertura de ação civil pública, ato em propriedade administrativa, cancelamento da reunião do Conselho Municipal de Saúde de 7 de maio de 2013, cancelamento da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Barretos, que sejam anulados todos os atos do Conselho Municipal de Saúde de Barretos de gestão 2013 e 2014, que essa promotoria pública adote tomando todas as providências cabíveis e necessárias. Alguém está com a garganta boa aí? Está com a garganta boa? Continua lendo, Toninho, por favor. Aqui. Tem muito ainda para aqui ler? para baixo. Hã? Tem muito ainda para ler? Tem, são 9 páginas, senhor. Mas eu tenho que tirar então, vou ficar minha mãe agora. Esse eu fico amassante, né? A gente reconhece o seu trabalho no Conselho Municipal de Saúde, né? Mas se vier um novo associado e tiver que escutar uma conversa longa desse tipo, ele não volta mais. Uma vez teve uma reunião aí que teve umas 30 pessoas. Aí nós ficamos discutindo quem ia ser primeiro secretário, estava em tempo da eleição. 30 pessoas, foi a última reunião que veio bastante gente. E não teve nada de interessante para falar. Não veio mais ninguém. Então leia a parte Bom, final aí, ou faz para um início de resumo conversa, eu final. quero dizer que isso aqui eu não estou querendo demonstrar serviço meu, não. Não, mas Eu estou querendo demonstrar as ilegalidades que acontecem e que ninguém toma providência e que ninguém quer saber. Tal como o senhor não quer saber agora das ilegalidades que se acontecem, certo? Então, para que serve uma entidade, então? Só para ficar conversando o quê? Isso aqui é uma denúncia feita que a entidade tem que tomar providência. Não é simplesmente alegar que é uma coisa muito extensa para se ler e tal. Não, estou demonstrando as ilegalidades que aconteceram. Que o próprio Tribunal de Contas reconheceu as ilegalidades. Então, aí fica difícil a situação. Mas aí, por exemplo... Não quer. Não, mas espera aí. Não, mas leia a parte final aí, ué. Lê pelo menos a parte O parecer final aí, o objetivo. Pra gente Isso aqui é uma instrução. Você estava falando então da parte explicando o que se trata. Agora põe o parecer final aí. Tem aqui É o isso que exame às de vezes é maçante, essa admissibilidade. parte que a gente já sabe. O que é exame de admissibilidade? A presente denúncia atende ao requisito de admissibilidade previsto no artigo 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, visto que versa sobre matéria de competência do Tribunal. Refere-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição. Está redigida em linguagem clara e objetiva. Contém o nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço. Está acompanhado de indícios sobre as irregularidades denunciadas. Muito bem. Exame de admissibilidade, artigo 103, parágrafo 1º da resolução TCU 259/2014. Tem que ver essas admissibilidades também nessa resolução. Então, em cumprimento ao parágrafo 1º do artigo 103 da citada resolução, serão analisados os requisitos dispostos no normativo. Então, será encaminhado para a instância superior para ver as providências a serem adotadas. A do senhor Israel, por exemplo. Suposta irregularidade na indicação do senhor Israel Carlos Cardoso Filho e senhora Suzy Vieira Pontes Barbosa para que conseguisse assento no novo Conselho Municipal de Saúde à época, em burla a Resolução 333 de 2003 e 453 de 2012, ou o acordo número tal e tal e tal. Muito bem. Conclusão. De acordo com a análise compreendida, a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno, bem como estão presentes os requisitos estabelecidos no artigo 103, parágrafo 1º da Resolução TCU 259/2014, itens 3 e 4 dessa instrução.
Nos termos do artigo 106, caput, parágrafo 1º da resolução TCU 259/2014, caso se façam presentes os requisitos de admissibilidade da unidade interna do tribunal, deverão realizar exames sumários acerca do risco para a unidade jurisdicionada, da materialidade e da relevância dos fatos noticiados na denúncia. Proposta de encaminhamento. Ante todo o exposto, submete os autos à consideração superior, propondo conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 234 e 235 do regime interno do Tribunal de Contas da União, e a pensar definitivamente aquela outra representação primeiro da PPP. Certo? Essa é a deliberação. Muito bem, tem certas coisas aqui que não conferem com a realidade, certo? Que eu vou ser obrigado a entrar com recurso. Tá? Primeiro que é esclarecendo ao tribunal que nas deliberações do Conselho Municipal de Saúde envolve verbas federais, sim. Certo? Eles estão dizendo que não. Eu não li inteiro, então não li essa parte. Eles estão dizendo que não corre risco com relação às verbas federais. É pelo contrário. Se as deliberações... Tem a UPA, né? Hã? UPA, verba do Não, as deliberações do Conselho são deliberações do Fundo Municipal de Saúde. Fundo Municipal de Saúde tem verba federal, estadual e municipal. Então envolve verba federal, sim. Então sou obrigado a entrar com recurso contra essa decisão do tribunal. Certo? Para ver um outro parecer, uma outra posição do tribunal mais rígida. Inclusive solicitando uma auditoria em loco. É essa a situação. Agora, quero saber de vocês o que vocês querem que eu faça. Querem que eu faça esse recurso em nome da PPP, faça em meu nome, aí fica a critério de vocês. Certo? Por quê? Porque nós vamos ter uma outra situação do Conselho igual, por quê? Porque agora em dezembro já vai ter outra conferência. E eu já estive na promotoria pública hoje, vou requerer que o senhor Israel volte para o seu local de origem, tá? Que ele não pertence à área da saúde conforme está aqui na instrução do tribunal. Então, o promotor não é obrigado a acatar o parecer aí? Não é obrigado, a Câmara não acata. Dura isso. Certo? Não, isso aqui eu vou mandar não só do promotor, como eu vou... eu quero também pedir... Se bem que eu não precisava pedir não, mas em todo caso eu vou pedir. Certo? Eu quero mandar isso aqui para o prefeito. Um ofício meu, não é da entidade, meu, requerendo em caráter de urgência que se encerre imediatamente, certo, o desvio de função do senhor Israel. Que ele retorne ao seu cargo de origem, que é na prefeitura. Certo? E vou mandar isso aqui, uma cópia disso aqui. Entre outros requerendos, claro. Entre outros requerendos. Então, aí fica a critério de vocês. Esse aqui, Roberto, foi feito posterior àquele outro. É. E a resposta dele para esse aqui? A resposta é global. Mas parece que eles não estão dando muita atenção para tudo. Tem muita coisa. É uma coisa, isso aqui é o tribunal. O tribunal não é como é que eu vou explicar para você? Não é um órgão com competências para determinar. Executivo. Ele faz uma análise, está entendendo? Ele dá um parecer técnico. Tá? Ele dá um parecer técnico. Quem tem que tomar a decisão é a justiça.